Olá, tudo bem? Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a importância da espiritualidade, da vida espiritual. E para isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso número 11. A Bíblia diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade, ou o mundo em algumas versões, no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a Bíblia está dizendo que Deus colocou a eternidade em nosso coração. E a eternidade não é um buraco, não é uma vala, não é uma cratera, é muito mais que isso. É a eternidade, é um espaço imenso. Por que Deus fez isso? Como disse Dostoiévski, existe um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Não vai ser tatuagens, não vai ser baladas, não vai ser relacionamentos artificiais, não vai ser fotos em celulares, viagens. Nós vivemos em uma época, em um mundo que eu diria que é um mundo de plástico. Os relacionamentos, as amizades, tudo isso é muito volúvel, passa muito rápido. E nós, jovens, no meio de tudo isso, tentamos preencher o nosso coração com as coisas. E um outro filósofo, sintetizando o seu pensamento, ele disse assim: vivemos em um mundo onde flutuamos entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Alguns vão atribuir essa frase a Schopenhauer ou à soma do seu pensamento. E de fato, é mais ou menos por aí. Nós queremos ter as coisas achando que isso vai preencher o nosso coração vazio. E quando temos, ficamos entediados porque sabemos que nada disso preenche. Então, sabendo disso, que Deus colocou em nós um buraco do tamanho da eternidade, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, no finalzinho ali da carta, o apóstolo Paulo, no verso 16, diz assim: Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Deus é o único que tem a eternidade. Na palavra do apóstolo Paulo aqui, a imortalidade. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não é um mortal como nós e como os anjos. Os anjos são mortais. Os anjos, embora viveram na glória, alguns deles escolheram seguir um outro anjo chamado Lúcifer, e a Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre é preparado para Satanás e seus anjos, aqueles aos quais nós chamamos de demônios. Eles serão mortos, aniquilados, exterminados no juízo final. Mas Deus, que é imortal, Ele quer habitar dentro de nós e ocupar esse vazio do nosso coração. A primícia fundamental, então, para estabelecermos aqui um alicerce sobre o porquê que a vida espiritual ela é importante, é porque sem ela, o nosso coração continuará vazio. Continuará vazio. Inclusive, João, na sua carta, na primeira carta de João, no capítulo 5, João escreveu o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta e o livro de Apocalipse. E em João 5, verso 11 e 12, a Bíblia diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Verso 12: Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não tem. Sem o Filho de Deus, nós vamos perecer.
Então, a espiritualidade, ela está em um campo onde não existe fragmentação do nosso estilo de vida aqui na Terra. Ou seja, na faculdade, eu estou ali expondo a minha vida espiritual no meu trabalho, na igreja, obviamente, na minha família. Em todos os momentos, a minha vida espiritual ela está comigo. Quando eu estou sozinho no quarto, tudo que eu faço ou que eu deixo de fazer tem a ver com a minha vida espiritual. E Deus, Ele não está nos buscando como um ser que quer ser venerado a todo tempo e adorado, como alguns pensam, onde Ele está nos obrigando a servi-lo. Ele não é um namorado ciumento que pegou uma arma e foi atrás daquela moça que não quis mais o relacionamento com ele, né, com o rapaz. E olha, se você não casar comigo, eu vou te matar. Não é assim o nosso relacionamento para com Deus. Deus não é esse namorado ciumento. Deus é como se fosse a água e nós como se fôssemos peixinhos. E a pergunta que fica é: o peixe pode viver fora da água? Não pode. Assim nós não podemos viver fora de Deus. É um suicídio. Se o peixe pular da água para a praia, ele vai ali vislumbrar por algum momento algo diferente. Mas é por um pequeno espaço de tempo. E logo, logo ele vai morrer. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas valorize. Faça o seu culto individual. Busque por si mesmo ter uma amizade com Deus. Não tenha medo dele. Abra o seu coração a ele como um amigo. De verdade. Seja sincero com Deus. Porque Deus é sincero com você. Ele te ama. E Ele não quer que você pule fora da água. Ele é a água da vida. Para você e para mim. Amém?